Fala pessoal, professor Thiago. Hoje a nossa conversa será sobre creatina e metabolismo. Antes da gente iniciar, é importante deixar claro que a nossa conversa hoje será no sentido do metabolismo e da aplicabilidade no exercício. Então, a prescrição de suplemento, incluindo creatina, é algo exclusivo do nutricionista. Então, quando a gente fala de creatina, é importante deixar claro que nada é novo, ou seja, há muito tempo já se discute a creatina no âmbito do esporte ou não. A primeira pessoa que levantou a bola sobre creatina foi um químico em 1832. Então você percebe que não tem nada de novo em creatina e exercício. Chamado Michel Eugène Chevreul. E ele começou a observar que, principalmente em mamífero, na carne, na musculatura esquelética de mamíferos, existia uma grande quantidade do que ele chamou na época de creatina. E o primeiro paper sobre o assunto foi publicado em 1922 por um pesquisador conhecido como Andrew Hunter. Mais na frente, eles começaram a fazer a ligação da creatina com o trabalho muscular, ou simplesmente com o exercício. Como que isso aconteceu? Na Inglaterra, tinham alguns jogos onde os cachorros corriam, caçavam as raposas. E algumas raposas ficavam presas em cativeiro, raposas da mesma espécie. O que eles começaram a observar? Que as raposas que eram submetidas à caça pelos cães, ou seja, eram caçadas, eram as raposas que corriam, que tinham um grande trabalho muscular, essas raposas elas tinham maiores quantidades de creatina na musculatura, quando comparado com seus pares que ficavam em cativeiro. Então, a partir de então, em 1847, começaram a fazer a seguinte associação. Será se o trabalho muscular ele tem uma estreita relação com a quantidade de creatina? E aí, mais na frente, o que aconteceu? Alguns pesquisadores começaram a observar que na urina existia um metabólito que derivava da creatina. E eles chamaram esse metabólito de creatinina. E aqui vem um dado interessante. A conversão de creatina a creatinina, olha que dado legal, é uma reação não enzimática. Ou seja, para a creatina virar creatinina não depende de enzima, é quase que espontânea essa reação. Por isso, se você faz uso de creatina, logicamente, a quantidade de creatinina ela irá aumentar. Algum tempo atrás, alguns empresários começaram a pensar o seguinte: por que a gente não pode colocar, ou por que a gente não pode criar uma bebida que tenha creatina em forma líquida, em bebidas prontas, em repositores hidroeletrolíticos, em próprias doses de proteína? Por que não incluir creatina? Porque quando se inclui creatina em um ambiente líquido e isso fica guardado, essa reação ela acontece de forma espontânea. Ou seja, a creatina que ficaria sendo vendida ali de forma líquida, iria ser facilmente convertida a creatinina. Por isso que dificilmente você vai encontrar bebidas prontas à base de creatina. Quando você faz o shake ali, não dá tempo a acontecer essa conversão. Essa conversão vai acontecer no próprio organismo, logicamente, em ambiente hídrico. Ou seja, todas as reações do corpo, ou boa parte delas, vão ser através de hidrólise, que, obviamente, vai acontecer através da água. Então, a creatina para a creatinina não depende de enzima, é uma reação espontânea. E aí, na mesma época, eles descobriram também que a creatina aumentava a quantidade de fosforilcreatina. Então, veja, a gente começa a falar de 3 substâncias diferentes: a creatina, a fosforilcreatina ou creatinofosfato, como queiram chamar, e a creatinina. Nessa época também começou-se a se especular que possivelmente a creatina ela teria uma certa associação com dano renal, com algum problema nos rins. Hoje a gente sabe que não existe nenhuma ligação de suplementação de creatina com dano renal. Inclusive, existem trabalhos na literatura científica com metodologias muito bem feitas que existe a suplementação de creatina em pacientes renais. De onde que vem essa creatina? É importante deixar claro que o nosso corpo produz endogenamente a creatina. Então, a creatina que a gente compra na loja de suplemento é uma creatina sintética, que é derivada do giz e do carvão. Então, preste atenção. O corpo produz creatina, só que a quantidade de creatina que é produzida pelo corpo é muito baixa, ao ponto que isso é insignificante pensando em performance. E aí eu preciso suplementar. Essa suplementação é feita de forma sintética. A origem da creatina sintética é o giz e o carvão. Então, as pessoas aí que têm alguma restrição com o consumo de carne, que não comem carne, por algum motivo,
Já ouvi alguns relatos das pessoas se recusarem a consumir creatina por saberem que a creatina, originalmente, ela veio de origem animal e pensarem que essa creatina é derivada do músculo de alguns animais. Isso não acontece. A creatina ela é sintética, a matéria-prima é giz e carvão. Então, a creatina ela é a junção de 3 aminoácidos, arginina, glicina e metionina. Então, a creatina ela não é um aminoácido, porque não é simplesmente uma pérola de proteína, né, de aminoácido, perdão, e ela também não é uma proteína porque ela não tem todos os aminoácidos. A gente classifica a creatina como um tripeptídeo, ou seja, uma estrutura que tem 3 aminoácidos em sua composição. Esses aminoácidos são sintetizados principalmente pela suprarrenal e pelo fígado, a arginina e a glicina. E no fígado a gente vai ter a metilação da metionina. É importante deixar claro que a reserva de creatina está na musculatura esquelética, porém o músculo não produz creatina. Ou seja, a síntese de creatina ela vem principalmente da suprarrenal e do fígado. O músculo é só uma forma de estoque dessa creatina. Principalmente quando a gente fala de exercício, a gente vai precisar ressintetizar essa moeda energética aqui. Então imagine o seguinte, imagine que você vai viajar para outro país e lá nesse país a moeda que eles utilizam não é o real, como no Brasil. Vamos imaginar que você vai para a Argentina. Então lá eles utilizam o peso argentino. Então o que você faz? Você provavelmente vai a uma casa de câmbio e troca o real pela moeda argentina, que nesse caso é o peso argentino. Então, um americano vai para a Argentina, ele faz a mesma coisa. Ele troca lá o dólar pelo peso argentino. Então, qualquer pessoa que for com a moeda diferente para outro país, no exemplo Argentina, vai ter que trocar a sua moeda do seu país de origem pela moeda local do país que ele vai estar. Nesse caso, do músculo, qual é a moeda local do músculo? O que o músculo identifica como moeda energética? O ATP. Então, todos os macronutrientes que entram, carboidrato, proteína e lipídios, claro que vão ter várias implicações aí do ponto de vista da bioquímica, que a gente não vai entrar no detalhe, mas de uma forma geral, é para sintetizar ATP, adenosina trifosfato. Então, se você contar aqui, ó, eu tenho 1P, então esse P significa fosfato, está em inglês, 2, 3. Eu tenho uma ribose ligada a uma adenina. Então, eu tenho uma adenosina trifosfato. Aqui eu tenho a creatina. Então, olha que dado legal. A creatina, por si só, ela não faz nada. Porém, quando você toma creatina, o que é que aumenta no músculo? A creatinofosfato ou a fosforilcreatina. Então, se você observar a estrutura química da creatina e a estrutura química da creatinofosfato, o que é que vai mudar? Eu vou ter um grupamento fosfato ou um grupamento fosforil ligado aqui à molécula de creatina. Por isso que a gente chama de creatina fosfato ou fosforilcreatina. Esse fosfato, esse P aqui, vai ser doado ao ADP, então aqui eu tenho 2 fosfatos, para ressintetizar novamente o ATP. Então, sempre que a gente falar de exercício, o corpo vai buscar algumas estratégias para ressintetizar essa molécula, que é o ATP. Mais uma vez, eu tenho 3 fosfatos, a gente não vai entrar no detalhe aqui, mas eu tenho subunidades, então beta, gama e alfa. Então, cada liberação desse fosfato libera especificamente 3,8 kJ por mol, que é energia para danar. Só que o ATP, ele não é a energia em si. Quando existe a quebra, a hidrólise desse ATP é que é a energia liberada. Então, quando existe a separação desse fosfato, é que eu tenho essa liberação de energia. Então, quando eu tenho 3 fosfatos, eu chamo de ATP. Quando eu tenho 2 fosfatos, eu chamo de ADP. E quando eu tenho 1 fosfato, eu chamo de AMP. Então, monofosfato, difosfato e trifosfato. E aí vem a pergunta, por que o músculo só consegue utilizar de forma eficiente a adenosina trifosfato? Porque a gente vai precisar lembrar da fisiologia básica. Lá na cabeça da miosina, que é uma das proteínas importantíssimas para o processo de ação muscular, ela tem dupla função. Ela tem uma função motora e uma função enzimática. Então, de uma forma bem simples, é como se a cabeça da miosina aqui só reconhecesse o ATP. Ou seja, eu só vou ter como clivar, como quebrar esse ATP, porque existem enzimas que vão detectar na cabeça da miosina justamente a adenosina trifosfato. Isso vai acontecer basicamente na grande maioria dos mamíferos. E aí vem um grande lance da creatina com a força. E eu já vou deixar claro uma questão. A creatina ela não aumenta a força, é importante deixar claro isso. Mas como assim, professor? Creatina não aumenta a força? É um absurdo você falar isso.
Calma. Existem alguns conceitos que a gente precisa lembrar. A creatina, gente, ela aumenta trabalho. Grava essa informação. A creatina, ela aumenta trabalho. O que é trabalho? É o produto da força pela distância linear. Se a gente for pegar o exemplo da musculação, a gente poderia pegar essa distância linear com uma quantidade de repetições, de uma forma bem simples. Então, imagine o seguinte. As pessoas pensam assim, olha, eu faço, por exemplo, o agachamento 10 repetições com 100 quilos. Beleza. Então, quando você suplementar creatina, você vai passar a fazer com 110. Só que, gente, isso não acontece. O que acontece de fato? Lembra, a creatina aumenta trabalho. Com os mesmos 100 quilos, ao invés de fazer 10 repetições, eu faço 12. Isso é trabalho. Ou seja, com a mesma quantidade de massa no exercício, ou simplesmente peso, eu consigo aumentar o tempo sob tensão. Eu consigo aumentar a minha quantidade de repetições. Isso não é força, isso é trabalho. Por que existe esse grande estigma aí da creatina e da força? Porque quando você toma creatina, você passa a treinar melhor porque o trabalho muscular ele aumentou. E, cronicamente, você tem aumento da força. Então, perceba, quando a tua força aumenta com creatina, é uma consequência de você estar treinando melhor e não a causalidade da mesma. Ou seja, por que você aumenta a força com creatina? Porque você treina melhor. E a consequência de treinar melhor é aumentar a força. Experimenta tomar creatina e ficar sentadinho no teu sofá, para ver o que vai acontecer. Nada. Então, a suplementação de creatina, ela ressintetiza de uma forma mais simples o ATP. Que eu trouxe um esquema para a gente entender isso de outra maneira. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho um Mário, e o Mário aqui é a única maneira que o teu músculo consegue enxergar esse cara. Então, ele precisa estar desse tamanho. Só que vai ter um problema. Esse Mário, ele vai ter alguns desafios, que nesse caso vão ser as enzimas, que a gente vai chamar de ATPase. Então, quando a enzima ela triscar nesse Mário grande, que é o ATP, esse Mário grande vai virar o Mário pequeno, ele vai perder um fosfato, e eu vou chamar de ADP. Só que esse Mário pequeno, ele vai ter uma ajuda. Ele vai encontrar, durante as fases dos jogos, aí, ele vai encontrar o cogumelo, que o cogumelo vai ser o fosfato inorgânico. Então, quando o Mário pequeno encontra o cogumelo, ele volta a ser quem? O Mário grande. Nesse exemplo, quem seria o nosso cogumelo? Qual a função da creatina? Aumentar a quantidade de cogumelo no músculo. Então, a creatina deixaria mais fosfato livre, ou aumentaria a quantidade de creatinofosfato, de uma forma mais simples. E essa creatinofosfato fazia o Mário pequeno voltar a ser o Mário grande. Aqui a gente tem um esquema, e lembra da hidrólise aqui, ó. Então, eu tenho o ATP. Quando esse ATP ele perde um fosfato aqui, um fosfato cai fora. Eu vou ter essa hidrólise através das enzimas. Então, um próton aqui, ele vai cair fora e vai aparecer aqui. Então, olha que dado legal. Quando existe quebra de ATP, existe liberação de próton por meio. E se não tiver quem carrega esse próton, eu já tenho uma acidose metabólica. E aí, esse OH aqui se liga ao fosfato que veio parar do ATP. Então, toda vez que eu quebro ATP, eu libero o próton do meio. Toda vez que eu sintetizo o ATP, eu jogo esse próton de novo à sua estrutura conjugada. Quando que a creatina começou a ficar famosa? Quando que ela começou a pegar fama? Especificamente na Olimpíada de Barcelona, onde esse cidadão aqui, Linfdo Christ, um atleta bastante conhecido, ele disse o seguinte, olha, toda a evolução da minha massa muscular dentro de 4 anos se deu graças à creatina. E as pessoas começaram a observar que a musculatura dele estava bem diferente em relação à Olimpíada passada. E aí ele disse que estava tomando creatina. Então o pó milagroso aí foi a creatina. Mas, na verdade, ele foi pego, né, no doping aí, utilizando nandrolona, a famosa decadurabolin. E aí, por ele ter dito, né, antes de cair no doping, que estava usando creatina, as pessoas começaram a ter mais interesse pela creatina, justamente pelo resultado que o atleta teve nas Olimpíadas e pela expressão desse atleta na época. Então, era um atleta bem conhecido. E foi ele aí o grande responsável inicialmente pela difusão aí da creatina, mas quando, na verdade, ele estava usando DECA e colocou culpa na creatina. Aqui a gente não vai entrar no mérito da questão, se ele está certo, se ele está errado, mas só para a gente entender um pouco desse contexto histórico e como que a creatina pegou essa fama que ela tem hoje. E aqui vem, talvez, o slide mais importante dessa nossa discussão. Se a gente observar aqui, a creatina, depois de ingerida, então esse é um trabalho clássico,
da literatura, muito antigo, por sinal, que demonstra o seguinte. Quando a gente ingere creatina, ela tem o ápice dela na musculatura esquelética que por volta de 1h30. Tá? Mas a gente já encontra traços de creatina até 10 minutos depois da sua ingesta. O que é importante deixar claro? Creatina não é pré-treino. Então, por que você toma creatina? Para aumentar as reservas de fosforilio e creatina. Então, por volta de 1h30 aqui, a creatina tem o seu ápice na corrente sanguínea. E aqui, talvez, esse slide aqui seja o mais importante. Aqui a gente observa a suplementação de creatina, né, quanto de creatina que a gente consegue dar para o indivíduo. Aqui a referência é um indivíduo de 70 quilos eutrófico, bem nutrido. Quanto de creatina que ele consegue colocar para dentro da musculatura. O que a gente observa? Quando o indivíduo atinge um platô aqui de aproximadamente 5 gramas, existe um platô na quantidade de creatina. Então, professor, eu conheço um indivíduo que ele toma 30 gramas de creatina. Cara, desculpa, mas se você encontrar trabalhos que mostram que 30 gramas de creatina você consegue jogar na musculatura, 30 gramas de creatina, você publica. Porque até o estado atual da arte, a gente vai ter esses valores aqui de 5. Existem alguns trabalhos que colocam de 5 a 10 gramas de creatina. E aí vem aquela história da saturação. Como é que se usa creatina? Satura ou não satura? Os trabalhos mais clássicos remontam isso. Então, 5 gramas de creatina, o que você passa disso é meio que excretado. Você não consegue colocar na musculatura esquelética. Você consegue absorver? É claro que você consegue absorver. Só que isso não é direcionado para a musculatura esquelética. A gente pode fazer um paralelo com a proteína. Professor, quanto de proteína que eu preciso ingerir aí para estimular o meu ganho de massa muscular? Entre 1,6 a 2,0. Professor, se eu tomar 4,0 de proteína por quilograma de peso, isso vai ser absorvido? Claro que vai. Agora, uma coisa é ser absorvido, outra coisa é essa quantidade de proteína ser direcionada para o crescimento muscular. Existe um teto quando eu falo de hipertrofia. Aqui é a mesma coisa de creatina. Professor, se eu tomar 30 gramas de creatina, vai ser absorvido? Claro que vai. Agora, o fato de ser absorvido não significa que isso vai estar diretamente relacionado com a estrutura muscular. São coisas que são absurdamente diferentes. E aqui vem um trabalho bem interessante, um trabalho da Sociedade Esportiva de Nutrição Internacional, de 2021, que ele traz aqui alguns mitos, né, sobre creatina. Beleza, o que as pessoas falam sobre creatina? E será se isso realmente tem algum amparo na literatura científica? E o artigo ele traz uma figura bem interessante. Então, de uma forma mais simples, os nutricionistas vão ter algumas estratégias aí para suplementar a creatina. Então, eu posso fazer doses de manutenção, então de 3 a 5 gramas por dia, independente do horário. Então, mais uma vez, a creatina ela não é pré-treino. Por que não é pré-treino? Porque quando você atinge os níveis de creatinofosfato, que você vai fazer exercício, essa ressíntese de ATP, se eu tenho mais fosforilcreatina, independe da quantidade da hora, que eu tomo essa creatina. Se eu tomo antes de treinar, se eu tomo antes de dormir. O que importa é você ter essa creatina cronicamente na musculatura esquelética. Então, aqui eu tenho essas doses de manutenção, de 3 a 5 gramas por dia. E aí, alguns trabalhos na literatura no passado falavam o seguinte: olha, você tem que passar um tempo sem tomar creatina, porque existe a saturação de creatina. Hoje a gente sabe que isso não acontece. Então, você pode tomar creatina aí infinitamente. Ou seja, não existe saturação quando se fala de creatina nessas doses que são utilizadas. Tá? Existem as maneiras de fazer sobrecarga. Então, a literatura postula que existem várias estratégias. Então, entre 5 a 7 dias aí, utilizando de 20 a 25 gramas de creatina. Depois, dose de manutenção. Então, geralmente, as pessoas fazem aqui 5 dias, né, tomando 20 gramas para conseguir atingir esse teto de creatinofosfato mais rápido. E aí, alguns trabalhos já apontam, né, aquele trabalho de 1966, ele traz ali um teto de 5 gramas. Alguns trabalhos mais recentes, eles ressaltam a questão do peso corporal, da massa corporal do indivíduo, principalmente se esse indivíduo tiver muita massa magra. Então, se você tiver uma quantidade de massa magra muito grande, a gente falar de atleta de fisiculturismo, talvez faça sentido eu aumentar essa quantidade. Para quanto, professor? Entre 5 e 10 gramas. Ou seja, mesmo em atletas muito pesados, esse aumento ele não foge muito de 5 gramas. No máximo, a gente vai para 10 gramas. Na prática, a gente vê pessoas, às vezes, que começam a treinar tomando 20, 30 gramas de creatina, sendo totalmente desnecessário. Alguns trabalhos trazem alguns apontamentos sobre por que só fazem 5 dias de saturação. Quando a gente
faz aí a junção, né, as meta-análises aí sobre creatina, os trabalhos eles trazem algumas médias, tá? Isso é importante falar que é média, não é regra geral para todo mundo. Mas quando você começa a suplementar aí 5 dias, aproximadamente 20 gramas por dia, no terceiro dia eu tenho somente 6 gramas incorporada. Então 14 gramas são excretadas. No quarto dia eu tenho 4 gramas incorporada e 16 gramas são excretadas. E no quinto dia, somente 2 gramas são incorporadas e 18 gramas são excretadas. Daí vem essa ideia do tempo da saturação. Porque se eu passo de 6, 7, eu passo aí praticamente 30 dias fazendo saturação, eu vou estar jogando creatina fora. Ah, professor, então quer dizer que doses muito altas de creatina, pensando em performance, não faz sentido? Não, você está jogando dinheiro fora. Se a gente mudar o âmbito da discussão, começar a falar de doenças neurais, idosos com Parkinson, talvez com demência, com Alzheimer, a literatura científica tem apontado doses um pouco maiores de creatina. Só que nesse caso, eu não estou falando de performance para idosos, eu estou falando de saúde mental, eu estou falando de cognição. Aí é outra discussão, é outro contexto completamente diferente. Um indivíduo eutrófico, nutrido, 5 gramas de creatina já está de bom tamanho. E aí existem algumas hipóteses quando se fala de creatina e hipertrofia. É importante deixar claro que isso não passa de hipótese, tá? Não existe nada de concreto quando a gente associa creatina e hipertrofia. A primeira hipótese é um efeito osmótico, um efeito de arrasto que a creatina tem quando fala da água. Então, as pessoas começam a utilizar a creatina, existe um certo aumento de peso, graças a uma retenção que é intramuscular. Existem alguns trabalhos que reportam pequenos níveis de aumento extracelular, só que quando a gente pega a proporção, praticamente aí 90% desse arrasto é intracelular. Tá? Então, algumas pessoas vão ser outliers, vão ser fora da curva, e realmente vai existir pequenos aumentos de retenção hídrica fora da célula. Mas a grande massa, a grande parte das pessoas, essa retenção vai ser intracelular. E até esses trabalhos que reportam isso, mesmo essas pessoas que têm uma pequena retenção fora da célula, existe também retenção intracelular. Então, boa parte dessa água vai estar dentro do músculo. E pensando em hipertrofia, isso parece ser interessante. Parece que quando existe essa tensão induzida por edema na estrutura muscular, existe a ativação e a sensibilização, de alguns receptores de tensão, integrinas, fator de adesão focal, titina, costâmeros, que parecem iniciar aí toda a cascata de síntese proteica. Por que isso é hipótese? Porque iniciar a síntese proteica não quer dizer que eu vou ter hipertrofia. Então, esse é o primeiro dado. O segundo dado é que o regulador principal, ou regulador master da síntese proteica, é o alvo da rapamicina de mamíferos, conhecido como mTOR, através da via PI3 quinase, enfim. Todas as cascatas que vão iniciar a fosforilação pensando em síntese proteica. Então, parece que a creatina, em alguns trabalhos, ela aponta a ativação ou a sensibilização um pouco mais pronunciada dessa via. Mais uma vez, é apenas uma hipótese. A creatina ela parece aumentar a quantidade de células satélites, então são células que estão dormentes, que estão quiescentes, e quando o músculo é submetido sob tensão, essas células elas aumentam o seu trabalho e a creatina ela parece atuar sinergicamente nessa via. E a creatina também, em algumas populações, ela parece atenuar aí a via do fluxo, a via da ubiquitina, que são vias que têm uma estreita relação com o catabolismo proteico, principalmente quando a gente fala de doenças. Então, quando eu tenho toda a junção de redução de catabolismo proteico, um aumento de células satélites, sensibilização de vias de mTOR e o efeito osmótico induzido por água, parece que todos esses efeitos juntos, eles parecem aí induzir ao maior fenômeno de hipertrofia muscular. Mas isso, mais uma vez, são apenas hipóteses, tá? A gente não pode fazer uma relação de causa e de efeito, porque geralmente a pessoa que toma creatina, ela também está treinando, ela também está se alimentando. Então eu não tenho como isolar essas variáveis, sendo que tudo acontece junto. Essa foi a nossa aula de creatina. Se você gostou, curte aí, comenta, manda essa aula aí para o teu amigo nutricionista, para quem está começando a treinar, e para aquele cara que está tomando 30, 40 gramas de creatina e está achando que está fazendo uma grande vantagem. Um abraço e até a próxima.